Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Amém? Hoje nós queremos, daqui um pouquinho, meio-dia, nós estaremos fazendo a oração da fé, a oração do meio-dia. Estamos proposta 12 por 12, 12 dias de oração. Começamos dia 20, né? Ontem, 12 dias de oração até o dia 2 de maio, né? E cremos no mover sobrenatural do Senhor sobre cada vida. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância do discipulado. Amém? Mas antes que nós falemos qualquer coisa que não venha do Senhor Espírito Santo, Paráclito, o Consolador, vamos estar orando ao Senhor agora, amém? Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a todos os irmãos que vão receber esta porção da palavra de Deus, que o teu Espírito Santo venha direcionar cada vida para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Visita cada líder que nós vamos estar ministrando para a glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, vamos estar lendo agora um pequeno texto, e o tema, como eu disse para os irmãos, é a importância do discipulado. E antes de nós falarmos sobre isso, caro líder, caro pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você não está na igreja, o seu ministério flui? O seu ministério continua? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando você não estiver aqui, seu ministério vai continuar? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Terceira pergunta. Você tem pessoas no seu ministério que você pode confiar, você pode viajar, deixar tranquilamente essas pessoas, esses obreiros, esses líderes à frente da obra? Respondendo uma das perguntas, eu quero falar aqui sobre um pastor muito abençoado, usado no avivamento, David Robson, autor do livro Andando no Espírito, Andando no Poder. Muitas coisas se fala a respeito do seu ministério. Ele evangelizou até no Japão, foi uma bênção no avivamento, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas curadas, pessoas edificadas através da instrumentalidade do seu ministério pela palavra. Mas quantos discípulos o pastor David deixou? Tem um especial que eu conheço, que é uma bênção, por sinal, a pastora Ana Maria. Quero mandar um abraço para a pastora Ana Maria, todo o ministério Minamad, amém? Mas no todo, no geral, e várias pessoas que se espelham em seu ministério, porém não teve um discípulo direto, não teve alguém que foi discipulado, ministrado, recebeu a transferência a impartição, a transferência de unção e foi ensinado, caminhou junto com ele. Nós vemos ao longo da história bíblica Josué caminhando com Moisés, Elias com Eliseu, Paulo caminhou aos pés de Gamaliel quando ele recebeu ali o ensino da Torá, o ensino da lei. Porém, quando ele se converteu a Cristo, ele sentiu necessidade de se isolar. Ele foi ali para o Monte Sinai da Arábia, está lá em Gálatas capítulo 1, passou 3 anos e meio lá, teve a revelação de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, e depois ele foi até Jerusalém procurar a Pedro, para saber se era realmente daquela maneira que ele viu Jesus ressurreto. Então, Paulo passou por um processo discipulado. Quem somos nós para não passarmos por um processo discipulado e também discipularmos, né? Não é verdade? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo. Glória a Deus. Que está aqui em João capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo, olha só, versículo 60, vamos ler aqui um pouquinho. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também vos retirar? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um demônio. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 68 ele diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Os discípulos quiseram se dispersar quando veio esse discurso duro de Jesus: olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Né? Ele estava declarando ali que ele se compararia ao pão da vida, que vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas que ele era o pão da vida, aquele que come da sua carne tem a vida eterna. Aquele que bebe do seu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Então o que acontece? Jesus estava se comparando ao cordeiro, estava se comparando ao maná que cai do céu. Em outras palavras, o que acontece com o cordeiro? O cordeiro é sacrificado no sacrifício da tarde. Jesus estava dizendo, em outras palavras: eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ser oferecido como cordeiro. Quem é que vai comigo? A Bíblia diz que só os 12 ficaram. Por que só os 12 ficaram? Porque eles estavam dia a dia com Jesus, caminhando com Jesus, sendo discipulados no melhor seminário teológico que já existiu na face da terra, que é caminhar com o Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante 3 anos e meio. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A importância do discipulado é uma ordenança do Senhor Jesus. Mateus 28, 19 ao 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. A importância do discipulado, lá em Atos, capítulo 8, você lembra de Filipe? Filipe foi transladado até a carruagem do eunuco, e ali ele se aproximou daquele eunuco, e ele perguntou: sabes o que lês? A Bíblia diz que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E ele diz: como é que eu vou entender se não há ninguém que explique? O discípulo, a palavra discípulos, no latim, no original, e no grego também, vem da raiz aquele que ouve, mas é aquele que ouve, compreende e obedece. Perfeito? Então, o discípulo é aquele que caminha contigo, é aquele que te ouve, é aquele que aprende. Os discípulos da igreja têm que ter a cara do pastor da igreja, a cara da igreja. Amém? Lá na carta aos Hebreus diz assim: mudando-se o sacerdote, muda-se a lei, referindo ao sacerdócio de Jesus, que é o sacerdócio de Melquisedeque, superior ao sacerdócio de Arão. Mas bem, existem níveis de discipulado, níveis de relacionamento. Eliseu, por exemplo, chamava Elias de pai, que era um tratamento respeitoso. Você lembra que quando a capa de Elias foi lançada sobre o ombro de Eliseu, está lá em 1 Reis 19, ele falou: olha, deixa eu despedir dos meus pais. Ele matou aquelas 12 juntas de boi, fez um churrasco ali com a madeira do arado, reuniu a família e se despediu dos seus pais. E ele passou a ter a visão de Elias como um pai espiritual, tanto que ele chamava de meu pai. Olha que interessante. A figura do pastor é uma figura, simbolicamente, é uma figura paterna. E o que o pai faz? O pai protege, o pai cuida, o pai alimenta e o pai também exorta. Isso é um discipulado. Mas o pai também ensina o caminho que a criança deve andar, para que depois ela não se desvie dele. Perfeito? Então, uma figura paterna. E quantas pessoas estão carentes dessa questão da paternidade espiritual? Mas, bem, existem níveis de discipulado, né?
E um dos níveis que nós podemos falar, primeiro nível é o nível de servo. A pessoa aceita Cristo, eu sou servo de Deus, né? Eu mesmo já me referi, servo de Deus. A pessoa fala, o senhor é apóstolo, o senhor é pastor. Não, eu sou servo de Deus. Também pode me chamar de servo. Amém? Mas existem níveis de relacionamento dentro do discipulado. E o primeiro nível é servo, ok? Mas olha aqui o que Jesus diz aqui, ele falando diretamente com seus discípulos. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis mais de servos, porque o servo não sabe o que faz, o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os tenho feito conhecer. Então os 12, eles recebiam esse discipulado avançado de Jesus, que é o seu caminhar, a sua maneira de caminhar, a sua intimidade com o Pai. Olha que coisa interessante. E Jesus disse, olha, vocês para mim não são mais servos, vocês são amigos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele falava, ao povo ele falava em parábolas, mas aos 12 ele falava claramente o que o Pai lhe revelava, o que o Pai falava com ele, os seus diálogos com o Pai. Ele transmitia aos discípulos a palavra rema, a palavra revelada. Versículo 16. Não vos escolhi a vós, não vos escolhi, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vá e produzi fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdizes ao Pai, Ele vos conceda. Marque esse versículo aí, pastor, marque esse versículo aí, líder. Os seus discípulos estão produzindo fruto no seu ministério? Seus discípulos estão engajados nos dons que cada um foi comissionado, foi enviado, foi plantado na casa de Deus? Amém? Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Olha o relacionamento aí, muito importante, a koinonia, o oikos, a comunhão, né? Ter aquelas reuniões de koinonia, de comunhão. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, a mim odiou. Amém? Então, se a sua pregação está incomodando o mundo, glória a Deus por isso, porque você é amado do Pai. Amém? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu os escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Amém? Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos escolhidos pelo próprio Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-me e me odiaram a mim e a meu Pai. Eu estava lendo esses dias, eu estava orando esses dias, e eu vi infelizmente eu oro pelo povo de Israel, eu oro pela paz de Israel. A carta aos Romanos, apóstolo Paulo, que era judeu, fariseu de fariseus, ou seja, mestre dos doutores da lei, discípulo de Gamaliel, ele diz a carta aos Romanos, todo Israel será salvo. Isso vai se cumprir lá em Zacarias capítulo 12, Zacarias 14. Mas infelizmente, como nós oramos por Israel, muitos ortodoxos, né, rabinos ortodoxos, judeus ortodoxos, não têm a mesma visão com relação ao cristianismo. Então, às vezes até usa até artifícios até que nos ofendem, né? Mas olha que interessante, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11 e 12. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos adotivos, enxertados na oliveira, que é Cristo Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele quer que nós produzamos frutos. Que é frutos?
O cristianismo, diferente do judaísmo, é uma religião que busca prosélitos, ou seja, que a mensagem seja pregada, que a mensagem seja falada. Por isso a igreja primitiva derramou sangue na arena, é vítima dos leões, vítima de crucificação, vítima queimados vivos. Mas uma coisa interessante, eu vi um estudioso ortodoxo judeu falando assim, os cristãos são idólatras com Yeshua, Hamashia, com o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Mas aí, você sabe, nós temos a unção do santo, a unção do santo que nos explica todas as coisas. E eu orando aqui, Deus me deu um salmo profético, Salmo 2, né? Que diz assim, beijai o filho, para que o pai não se ire. Está lá no Salmo 2. Amém? Então, o que é o beijo? É o ósculo santo, é honrar. Amém? Então, nós temos que honrar o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque é através dele que nós fomos ligados à oliveira verdadeira, que é o Senhor. Nós somos o Israel de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 3,13, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, trazendo para que as bênçãos do Deus de Abraão, juntamente com a promessa do Espírito Santo, chegassem até nós. Então nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros do Pai em Cristo Jesus, das bênçãos do Deus de Abraão, juntamente com a promessa do Espírito Santo. Amém? Você lembra da parábola do filho pródigo? Há um estudo simbólico que o primeiro filho simboliza Israel e o segundo filho, o primeiro filho simboliza a igreja e o segundo filho Israel. É um estudo muito complexo, não vai dar para nós falarmos aqui, mas se você sentir aí que nós venhamos falar sobre isso, sobre a figueira brava que foi enxertada na oliveira e a parábola do filho pródigo, coloca aí nos comentários que nós vamos dissecar esse assunto. Amém? Voltando aqui ao texto. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo mau que o Senhor, se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Amém? Versículo 22, versículo 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro teria feito, mas agora viam-me, odiaram-me a mim, para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém? Estou me lembrando aqui que quando na cerimônia da Torá, no Shabá, o que acontece quando quando a Torá é tirada ali, quando a Torá é tirada ali do Aharon HaKodesh, ela é tirada ali, as pessoas beijam os rolos da Torá. E em João capítulo 1 diz que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, era o Verbo. Cristo é a palavra, é o Verbo. Ele está ali no Gênesis capítulo 1, versículo 39, façamos o homem, Elohim, a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa interessante, então Cristo é co-criador das coisas. Ele, por isso honrai o Filho, beijai o Filho. Quando você beija a Torá, você está honrando a Torá. Quando você beija o Filho, quando você glorifica o nome do Senhor, você está adorando e bendizendo a Torá, a palavra de Deus, a palavra viva, que aquela mulher sírio-fenícia entendeu e tocou no tzitzit do talit de Jesus, nas vestes do Senhor, e foi curada pela palavra de Deus. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já não vos chamo de servos, mas de amigo, né? Então, os níveis de relacionamento no discipulado é servo, amigo e filho. Nível de filho, né? Você recebeste o Espírito de adoção que clama Abba Pai. Romanos 8. Você recebeu o Espírito de adoção que clama Abba Pai? Se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Romanos 10. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Abraão era conhecido como amigo de Deus. E Jesus chamava os discípulos, aqueles que estavam próximos, amigo. Amado pastor, qual a diferença entre o membro e o discípulo? O discípulo está contigo nos momentos difíceis.
O discípulo está contigo no momento que você vai para Jerusalém para pregar e ser crucificado. Esse crucificado literal ou crucificado também em perseguição. Jesus falou que nós seremos perseguidos por cada palavra, porque ele foi perseguido. Então, se o mundo nos odeia, nós estamos pregando o evangelho certo, que é a pregação do Senhor Jesus. Arrependimento, transformação, mudança de vida, conversão. Todos são pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas se nós confessarmos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Louvado e engrandecido. Paulo diz em 1 Coríntios 4,15 que teve filhos e filhas espirituais gerados em Cristo. Ele gerou esses filhos na prisão quando ele mandava as cartas. Era o discipulado que ele estava ministrando ali. Eu quero te propor, amado pastor, para você implantar na sua igreja um modelo de discipulado. Um discipulado básico para aqueles novos convertidos que chegam na igreja, aceitaram Jesus ali, ou se reconciliaram, estavam afastados. E não sabem a importância do batismo. Olha aqui as dúvidas do novo convertido. Eu tinha essa dúvida. Eu nasci num lar católico romano e quando eu aceitei a Cristo, a grande dúvida que eu tinha era sobre o batismo nas águas. O discipulador muito sábio, usado pelo Espírito Santo, falou: você vai ler esse mês todinho, João capítulo 3. Nicodemos, o encontro de Nicodemos com Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? E eu descobri que a palavra batismo no grego é sepultamento. Olha só, eu estava sepultando a velha criatura para nascer a nova criatura. Amém? E Nicodemos falou: não, eu tenho que entrar no ventre. Era essa a minha dúvida, né? E isso aí, olha, foi o Espírito Santo começou a me explicar e me discipular. Jesus não foi batizado como uma criança. Apesar de ter igrejas também de denominação evangélica que batizam crianças, mas não é bíblico. Jesus foi apresentado no templo, né? E aos 23 anos de idade ele desceu as águas ali no Jordão. Amém? Então louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas tudo há um discipulado. Quando Jesus chega até João, olha, João diz: Senhor, eu que precisaria ser batizado pelo Senhor. Ele disse: não, é necessário cumprir toda a justiça, o batismo para arrependimento. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então eu quero te propor, pastor, um discipulado básico, que é para o novo convertido que chega na igreja e tem essas perguntas, né? O discipulado básico, né? Também, discipulado básico, o discipulado um pouquinho mais, como é que eu vou te dizer, mais maduro para aqueles que já estão membrando na igreja, e o discipulado avançado, que seria para quê? Para os obreiros, para os líderes, para os pastores. Amém? É isso que eu quero te propor. Mas cada discipulado tem que estar no modelo aprovado pelo pastor da igreja, que é o profeta da igreja, que é o anjo da igreja, que é aquele que direciona. Né? Nós só vamos propor o programa. Você, pastor, é que vai direcionar para os seus líderes. Como o senhor quer que seja implantado? Eu achei muito bonito. Eu fui visitar uma conferência de um bispo, agora é apóstolo, né? E estava pregando ali um pregador que eu gosto muito, um pregador de outro estado, né? Ele veio até aqui a Brasília e foi uma bênção. E ali o pastor da igreja, o apóstolo, né? Que é o pastor sênior da igreja, veio e nos convidou, sem nos conhecer assim profundamente, nos convidou para sentar lá à frente. Mas eu percebi uma coisa na hora da ministração, que o pregador convidou os obreiros para ministrar, foram apenas os obreiros da igreja ministrar. Então eu achei muito interessante. Por quê? Porque é uma diretriz que o próprio pastor da igreja deve ter passado para os discípulos. Então isso é um discipulado, isso é uma ordenança na igreja. Né? Isso é para que o bom andamento do culto, a ordem do culto, 1 Coríntios 14:40, façamos todas as coisas com ordem e decência, para que venha fluir ali o culto. Amém? Então muito interessante, muito bom. Eu proponho esse modelo discipulado básico, algumas dúvidas que os novos convertidos têm. Primeiro, conhecendo a Bíblia, batismo nas águas,
batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, não importa, amém? Batismo do corpo de Cristo, né? A salvação, a graça, o pecado, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus o Pai, anjos, dízimos e ofertas, congregar, vida com propósito e submissão aos líderes. Amém? Então, são 3 níveis do discipulado. Discipulado básico, médio e avançado. O médio é para aquele que já está membrando a igreja. Avançado para aquele que já é obreiro, já é líder. Amém, meu caro pastor? Então, fica aqui. Essa não é um ensino. Nós estamos partilhando uma porção da palavra de Deus. Fica aqui, e se você precisar da nossa mentoria, nossa ajuda, nós nos colocamos à disposição. Amém? Vamos estar orando agora. Senhor, nós te louvamos por cada vida que ouviu esta mensagem, cada pastor, cada líder. Meu Deus, que o Senhor coloque a visão de formarmos discípulos, para que os ministérios estejam além do pastor, para que vivamos uma vida com propósito, Senhor, e para que teu nome seja glorificado, e para que haja uma alamandaga sobrepasse, uma grande pesca. Assim como Simão Pedro, Senhor, ele trabalhou a noite toda e nada pescou. Mas quando o Senhor estava no barco, o Senhor disse, lançai as redes do outro lado. E quando as redes foram lançadas do outro lado, houve uma grande pesca. Meu Deus, eu profetizo, Pai, que os pastores e líderes que estão ouvindo esta mensagem terão uma grande colheita de vidas, de almas para o Senhor. Em nome de Jesus, levanta mantenedores, levanta intercessores, levanta obreiros, porque os obreiros são poucos, mas grande é a seara, grande e libera um avivamento, Senhor. Dá salabastureandará e dá sabedoria, entendimento e conhecimento para os líderes. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Se essa palavra falou no teu coração, amado líder, amado pastor, entre em contato conosco e diga assim, Apóstolo Renato, Mariana, eu quero essa sua ajuda na mentoria, amém? Para a implantação do discipulado. Amém? Nós estamos à disposição. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom. A paz.